Os periquitos são aves de pequeno ou médio porte, com cauda longa e corpo flexível. São pássaros inteligentes, fáceis de treinar e, devido ao seu pequeno tamanho, são ótimos animais de estimação. Os periquitos vivem principalmente na Austrália, são conhecidos cientificamente como Melopsittacus undulatus. Na Austrália, eles são encontrados principalmente em climas mais quentes e áreas costeiras onde os alimentos são mais abundantes. No entanto, todos os periquitos são periquitos, mas nem todos os periquitos são periquitos, e existem muitas espécies dentro da família dos periquitos. Os periquitos têm até 3.000 penas no corpo e estima-se que dezenas de espécies coloridas sejam mantidas como animais de estimação. Cerca de 115 espécies em 30 gêneros da família Psittacidae são conhecidas como periquitos. Agora vamos conhecer 10 fatos incríveis relacionados a essas aves. Mas não antes de você deixar o seu like, e se é novo ou nova por aqui, inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo que postamos aqui no canal. E agora vamos ao vídeo. Número 1. Os periquitos podem falar? Os periquitos são uma das aves mais barulhentas da família dos papagaios. Eles são conhecidos por reagirem imitando sons que ouvem. Embora não tenham cordas vocais, eles possuem um sistema altamente desenvolvido de sons, estridentes e barulhentos, usado para alertar outras pessoas sobre predadores ou sobre o suprimento de alimentos de uma determinada comunidade. Os periquitos são considerados entre os melhores falantes, com um vocabulário estimado de até 2.000 palavras. Atualmente, eles detêm o recorde de maior vocabulário de pássaros. 2. O periquito é um pássaro bando. Os periquitos são animais sociais e todo o seu mundo é o seu rebanho. Um periquito sem grupo é um periquito incompleto e solitário e por isso deve ser mantido aos pares, pelo menos em cativeiro. Um par de periquitos geralmente é mais feliz do que um único periquito. Periquitos solteiros podem ser animais de estimação muito leais. Por causa de seu instinto de procurar outras criaturas com quem estabelecer relações sociais, os periquitos solitários se domesticarão e virão até você. Neste caso, você se tornará um bando de seus periquitos. 3. A cera acima do bico de um periquito revela seu gênero. Os sexos são semelhantes, mas podem ser distinguidos pela cor da cera durante a época de reprodução. A cera é a cobertura carnuda logo acima do bico do periquito. A cera tem uma determinada cor dependendo do sexo da ave. Os periquitos machos maduros são cereja brilhante ou azul royal durante a maioria das épocas de reprodução, enquanto as fêmeas são marrons. Os filhotes parecem ter uma cor mais escura que os adultos. Os periquitos também podem ter mais variações em seu espectro ultravioleta. 4. Os periquitos não criam seu ninho. Os periquitos são monogâmicos e podem ficar muito próximos dos vizinhos. Na Austrália, onde vivem no continente, preferem nidificar ao longo de cercas, troncos, eucaliptos ou árvores ocas. Seus ninhos ficam a poucos metros de distância dos vizinhos. Ao longo de alguns dias, a fêmea tende a construir um ninho na cavidade de uma árvore e põe de 4 a 8 ovos na cavidade da árvore. Os ovos são incubados por 18 dias, e após cerca de um mês, os filhotes deixam o ninho. A reprodução começará durante o primeiro ano de vida. 5. Os periquitos têm 4 dedos. Um fato interessante sobre os periquitos é que cada pé tem 4 dedos, 2 apontando para frente e 2 apontando para trás. Isso é chamado de dedo coeso. Esses dedos permitem agarrar brinquedos, segurar objetos e escalar. No entanto, ao contrário dos papagaios, eles não usam os pés para comer. Em vez disso, eles fazem uso total do bico para comer. 6. Os periquitos adoram atenção e podem ser ótimos companheiros. Os periquitos são pequenos, muito ativos e sociáveis, necessitando de atenção adequada para serem felizes. Quando percebem que não estão recebendo atenção suficiente, podem ficar bastante nervosos caminhando pela gaiola. Sua interação com seus tutores, conversas e espaço para voar e brincar são suficientes para satisfazê-los. Os periquitos são carinhosos, notáveis e inteligentes, sendo companheiros incríveis. É fascinante observá-los fazendo aquilo que mais gostam. 7. Os periquitos são onívoros. Os periquitos são onívoros, alimentando-se principalmente de sementes. Sua dieta é vasta, incluindo nozes, frutas, insetos e plantas. Geralmente eles formam grandes grupos que podem se tornar pragas sérias em campos de grãos e cultivos de sementes, como milho e trigo. Para proporcionar uma dieta mais equilibrada, é recomendado que 15% da alimentação do periquito seja composta por frutas e vegetais, enquanto uma mistura de meio a meio de pellets e sementes deve ser fornecida. 8. A maioria dos periquitos adultos tem poucos predadores. Curiosamente, periquitos possuem poucos inimigos naturais. Pesquisadores sustentam que isso se deve ao fato dessas aves voarem em grupos que variam de uma dúzia a mais de uma centena, o que comumente confunde e atemoriza seus predadores.
Possuem centenas de possíveis mutações de cores secundárias. Apresentam-se nas tonalidades verde e amarelo, porém as espécies mantidas em cativeiro podem exibir plumagens brancas ou azuis. Ainda que ocasionalmente sejam alvo de aves de rapina, sua coloração serve para camuflar-se no ambiente circundante. 9. Os periquitos são pássaros nômades. Os periquitos costumam mudar de localização frequentemente na natureza. Eles realizam migrações para o norte e sul, dependendo do clima, e habitam áreas mais quentes onde os alimentos são mais abundantes. Essas aves vivem em habitats abertos e necessitam de uma fonte de água limpa nas proximidades. Elas têm a incrível capacidade de percorrer longas distâncias em busca de água. A hidratação é essencial para sua sobrevivência, já que sua dieta é composta por sementes com baixo teor de umidade. No entanto, períodos de seca podem representar um risco para esses periquitos. 10. Os periquitos podem viver 20 anos. Os periquitos têm um tempo de vida estimado entre 5 e 10 anos quando estão em seu habitat natural. No entanto, quando estão em cativeiro, sua expectativa de vida pode ultrapassar os 20 anos. Isso se torna viável se forem cuidados de maneira adequada e alimentados com uma dieta balanceada e saudável. Costumam alcançar uma altura média de 7 a 14 polegadas e pesar cerca de 30 a 40 gramas. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Não esqueça de deixar o like e compartilhar até um próximo vídeo.